O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitarão. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar alguma coisa a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, quis a providência de Deus nos reunir na casa do Pai das Misericórdias por causa da nossa fé. Se não existisse em nós esta semente, em vão seria a nossa presença que nos liga ao Pai das Misericórdias, que é o mesmo Pai que nos criou, que é o mesmo Pai que sonhou com cada um de nós. Nós somos queridos por Deus, sonhados por Deus. E por causa da fé, nós hoje podemos querer Deus e sonhar com Deus. Se Ele fez um caminho de descida para nos encontrar em seu Filho Jesus, hoje no Filho Jesus nós fazemos um caminho de subida para nos encontrar com aquele que nos criou. Isto porque, na força do Espírito, nós somos movidos, nós temos vida. Celebrar hoje os frutos do batismo no Espírito do Monsenhor Jonas é reconhecer também um carisma que se dilata no seio da Igreja por causa da força da Palavra de Deus que foi fecundada no coração do Monsenhor Jonas Abib. Significa dizer que os nossos corações também são, sem sombra de dúvida, um terreno onde a semente de Deus deve ser
germinada. E a semente é a própria palavra de Deus, que dá como alimento a cada um de nós a capacidade de trilhar a nossa vida para o céu. Porque existem outras palavras que também nos são comunicadas, porém não é a palavra que nos leva ao céu. Em meio a tantas palavras, precisamos saber distinguir qual é a palavra que nos leva ao céu. Quando olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, nesta liturgia, nós precisamos nos incomodar de alguma forma para encontrar nesta palavra o sentido para a nossa vida. Já que esta palavra serviu para conduzir um povo que acreditou em Deus antes de nós, e esta palavra nos chegou também, significa que esta palavra tem vida e é a vida do Espírito, e é na vida do Espírito que esta palavra vai sendo propagada. Por isso vai nos recordar o salmista que a nossa alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Nós temos sede da palavra de Deus. Nós temos sede de uma palavra que de fato oriente, conduza, dê discernimento para as escolhas que precisamos fazer. No decorrer de toda esta semana, nós escutamos, na primeira leitura de todas as missas, as passagens extraídas do livro dos Macabeus, que foi relatando esse processo de vida, da história da salvação, da insistência de Deus de caminhar com um povo, de um povo que sabe lutar em meio às adversidades, porque na vida de fé nem tudo é flores. Nós nos admiramos, por exemplo, com a rosa, mas sabemos que na rosa tem espinhos. Mas é preciso saber contemplar a rosa e ter a consciência que os espinhos também fazem parte. Assim olhar para a palavra de Deus hoje, assim olhar para a palavra de Deus no decorrer dessa semana, do livro dos Macabeus, nós fomos experimentando um itinerário de fé onde o povo judeu era provado. Inclusive, o mestre da lei foi posto à prova e indagado sobre a sua fé, convidado a comer carne sacrificada aos deuses pagãos, já que a influência pagã dominou, interferiu, entrou com a sua cultura. E o povo de Deus perdeu até a força, a vitalidade, mas uns insistiram, permaneceram fiéis. E neste itinerário foi acontecendo o projeto de Deus. E neste itinerário vai acontecendo também o que Deus quer nos comunicar, em meio aos desafios que nós também precisamos enfrentar. No mesmo livro, nós ouvimos nessa semana, uma mãe que perdeu os 7 filhos, porque não quis trair a fé. E aí nós pensamos, olha a força dos mandamentos, que na vida sertaneja já faz parte do lar, está em casa. Na vida do sertanejo, a lei de Deus é como que uma coisa inerente, não se afasta. Ele sabe que amar a Deus sobre todas as coisas é o princípio da felicidade e da realização. É por causa disso que nós podemos ouvir hoje também esta leitura que dá sentido a uma comunidade que insiste em guardar os ensinamentos do Senhor. Diante da perseguição, diante das adversidades, inclusive do rei Antíoco, isto aconteceu ali por volta do ano 300 até o ano 10, 300 antes de Cristo e 10 já da nossa era.
aconteceu essa perseguição, essa dominação. E este rei Antíoco, por causa das alianças, queria colocar a sua cultura, o seu Deus. Roubou, a palavra é essa, tirou do templo de Jerusalém ouro, prata, matou o povo de Deus e depois continuou para expandir, guerreando. E nós ouvimos que na leitura o povo experimentou a força de Deus. O povo permaneceu ali fiel. Então, de repente, aquele rei, ele ficou espantado com tudo que aconteceu, vai dizer a leitura, porque ele perdeu o domínio e o povo judeu começou a novamente erguer-se com a força de Deus. Por isso que depois o salmista nos fez rezar tão bem este cântico de vitória, porque se passou pela prova, se passou pela adversidade. Então, aquele rei tomou conhecimento que estava perdendo a sua guerra, estava perdendo a sua luta, e então ele ficou de cama, adoeceu. Este ficar de cama é um tempo de pensar, de ter memória das ações que ele realizou, sobretudo se estava errado ou certo. E ele tomou consciência que estava certo. Depois de tomar, ou melhor, tomou consciência que estava errado. Depois, quando fica de cama, ele reconhece que era muito feliz quando estava no poder e dominava com bravura. Contudo, mais adiante, ele reconhece a angústia que está em seu coração ao dizer: apoderei-me de todos os objetos de prata e ouro que lá estavam em Jerusalém e mandei exterminar muitos habitantes de Judá. Reconheço que é por causa disso que estas desgraças me atingiram e com profunda angústia vou morrer em terra estrangeira. Minha gente, já pensou você viver a vida inteira tendo a oportunidade de buscar a Deus, de experimentar a Deus, mas viver fugindo de Deus? Foi isso que este rei sentiu na sua vida. Foi isto que este rei encontrou quando lhe despertou a consciência. Isso nos faz pensar também no hoje. Eu estou buscando a Deus e quero permanecer com Ele, com obras, palavras, ações e canto, um canto novo, homens novos, para um tempo novo, ou eu continuo cantando uma canção velha, marcada pelo pecado, marcada pela tristeza, marcada pela angústia e, sobretudo, a angústia de não ter feito na vida aquilo que deveria ter feito, ou seja, buscar as coisas de Deus. Se ocupa demais com outros afazeres e se esquece de experimentar a ternura, o amor e o aconchego de Deus. Como nós estamos? É próprio do Espírito de Deus dar vida à nossa vida. São João Bosco, de quem Monsenhor Jonas bebeu do carisma salesiano, recordar que Deus nos colocou no mundo para os outros. Isso nos faz pensar o que estamos produzindo como fruto de Deus em nós, como a ação de Deus em nós para os outros. Eu gosto muito da vida sertaneja, não é que eu nasci na roça, não. E eu agradeço muito a Deus por estar nesta região. Nada contra quem gosta de capital, mas eu prefiro a roça do que qualquer capital. Então, eu fico olhando a capacidade do homem e da mulher sertanejos, que no raiar do dia, nas primeiras horas do dia,
já estão cultivando a terra, já estão trabalhando para produzir algo que eles oferecem aos outros. Porque tudo que o sertanejo produz, ele oferece. Se é o cuidado com o gado, vem para nós o leite. Se é o cuidado com a terra, vem para nós as verduras, os legumes, as hortaliças. Isso nos faz contemplar concretamente o Evangelho, que nos faz pensar no bem que deve ser promovido ao próximo. O que estamos produzindo de benéfico para o outro? O que estamos gerando para o outro? Que rastro de Deus estamos deixando também com aquilo que fazemos? E aqui produzir pode ganhar uma amplitude, porque eu posso produzir inclusive com uma palavra que vai gerar vida na vida do outro, para não sermos tentados a buscar as coisas só que estão aqui, só que passa. Como o Padre Léo dizia, é preciso aspirar às coisas do alto, buscai as coisas do alto. Assim nós devemos pensar, as nossas ações neste instante são ações que nos levam para a eternidade ou que nos coloca no chão da vida. São ações que nos faz mais próximos de Deus ou do maligno. Nós estamos nos alimentando de Cristo, palavra, pão vivo, e precisamos viver como cristãos, ou seja, viver como Cristo viveu, para não sermos enganados, para não sermos traídos, para não sermos submissos a tudo aquilo que o mundo nos diz que é de Deus e muitas vezes não é, para não cairmos em falsas doutrinas. E aqui não estou falando de moralismo, e aqui não estou falando pura e simplesmente de cumprir os mandamentos da lei de Deus de modo cego, não. Estou falando que nós abraçamos a vida de Cristo para nós, porque Ele nos amou e no seu amor nós somos amados. E é por causa do amor que nós podemos praticar os mandamentos. Para nós cristãos, não se trata de uma lei escrita, pura e simplesmente. Para nós cristãos se trata de uma lei vivida, e vivida sobretudo nos corações. Do contrário, nós seríamos falsos, mentirosos. A nossa fé se baseia, é fundamentada numa pessoa que se encarnou na história, viveu no meio de nós, passou pelo mundo fazendo o bem e nos ensinou a também fazer o bem. E se nós produzirmos o bem, significa que nós aprendemos. Se nós produzimos o mal, significa que nós estamos perdendo tempo porque não entramos na escola de Jesus. Podemos estar em qualquer escola, mas se em nosso coração se trama a maldade, se pratica a maldade em favor, ou melhor, contra qualquer pessoa, significa dizer que Cristo não habita em nós. Porque se Ele passou pelo mundo fazendo o bem, e nós fomos batizados nele para nos tornar novas criaturas, se Ele soprou sobre nós o seu Espírito, o Espírito que dá vida, como é que nós vamos oferecer ao mundo morte, destruição, miséria, uma vez que nós fomos abraçados pela misericórdia, a ternura e o amor? Como que nós vamos oferecer ao mundo destruição, violência, se nós fomos abraçados pela graça e pela compaixão de Deus? Se nós oferecemos coisas que não prestam, significa que nós não experimentamos que Deus é bom. Significa que nós não experimentamos que Deus nos criou. Significa que nós não experimentamos o seu amor e vivemos de qualquer jeito, e vivemos de qualquer modo. Isso é para quem não foi batizado, para nós não. É muito triste uma igreja que é contrária
a fé que proclama com os lábios. É muito triste uma igreja que reza, mas que não pratica a oração, que fala de caridade, mas que não vive a caridade, que fala do amor, mas que não vive o amor, que sabe falar de tudo que é transitório, inclusive conhece tudo deste mundo. Mas pergunte uma coisa de Deus, da doutrina, da Sagrada Escritura. Muitas vezes não sabemos. Aí podemos ser enganados. Eu me recordo que certa vez na minha vida, e o padre não vai falar da vida dele não, viu? Mas só para esclarecer, eu dizia no início que nós ouvimos muitas palavras. E na minha adolescência, eu tive na minha família, não vou citar nome de ninguém, uma pessoa que decidiu se tornar protestante. Também não vou dizer qual foi a denominação. E eu estudava na casa desta pessoa, porque eu nunca fui muito bom em estudo, não, tinha que fazer uns reforços. Então, eu estudava lá, sobretudo matemática, né? E eu estudava lá, meu primo, então, muito bom em matemática. E começou aqueles estudos bíblicos. E chegou a época de São João. No Nordeste é muito comum a época de São João, né, fazer fogueira. E vocês sabem que os nossos irmãos protestantes não comungam da fogueira. E vocês sabem que também não são todos os lugares que dá para fazer fogueira, né? No Nordeste há mais roças, aqui na Serra da Bocaina dá para fazer, né? Mas, enfim, só para resumir, como muitas coisas nos são ditas, a minha curiosidade era: por que vocês não fazem fogueira? E naquele dia, a liderança daquela igreja disse para mim assim: porque nós não adoramos a santos e não celebramos a morte de ninguém. Tá, fiquei com aquilo, fiquei triste. Passou um tempo, eu fui perguntar ao padre: padre, por que nós celebramos São João e fazemos fogueira? E aí o padre me contou: porque na antiguidade, para comunicar à comadre que está lá do lado de lá e ao compadre que o menino nasceu nessa casa, é feita a fogueira, é um sinal que a vida brotou. Eu fui ensinado errado. E se eu não tivesse buscado conhecer, numa segunda opinião, numa fonte da igreja que pertenço, eu poderia não ser mais católico. Por isso, cuidado com as vozes, com as palavras que são dirigidas. Estou falando de uma coisa concreta, viu? Que eu experimentei. Assim é a discussão do Evangelho de hoje. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição, de forma alguma. Eles se importavam apenas com aquilo que está no mundo. Por isso o Evangelho, a pergunta a Jesus é: aquele que não deixou descendência, o cunhado terá que se casar para garantir a descendência. Eles estão pensando exclusivamente numa descendência biológica. E aí Jesus aniquila esse sentido, porque Jesus é ressurreição e vida, e esta é a nossa fé, esta é a fé que professamos. Nós cremos neste Deus da vida, da ressurreição, e foi por causa desse Deus da vida que Monsenhor recebeu o Espírito e deixou que este carisma se dilatasse no seio da igreja. Como sua mãe, ele fecundou a própria igreja. E nós podemos dizer, hoje todos nós bebemos de algum modo dos frutos do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo do Monsenhor Jonas. Não só pela exterioridade, podemos olhar o santuário, é concreto. Podemos olhar a ermida da Mãe Rainha, é concreto. Podemos olhar toda a chácara, é concreto. Mas existe algo que não é concreto no humano, no tocável.
é aqueles que Monsenhor alcançou com seu ministério e com seu carisma, fruto do Espírito, e colocou no céu. E isto eu digo sem medo. Muitos chegaram ao céu por causa do batismo no Espírito do Monsenhor Jonas, por causa de acreditar na ressurreição. Homens novos para um mundo novo. Banhados em Cristo, somos novas criaturas. Mas continuando, aquele povo, aqueles saduceus, não acreditam e por isso querem garantir uma descendência. Jesus diz que a ressurreição é que tem sentido. E quando ressuscitar, não se dará mais em casamento homem e mulher, mas serão como anjos. Vocês conseguem perceber que há aqui uma dimensão terrena que deve ser vivida com um elo na eternidade? Isso se chama esperança. Nós vivemos o presente com um olhar para o céu. Por isso, todos nós somos abraçados para ressuscitar em Cristo. Lembremos que na menção da sarça ardente, Jesus diz que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. E por isso ele faz menção aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Não é ele o Deus de vossos pais, o Deus dos vivos? Se ele é Deus dos vivos, significa que Abraão, Isaque, Jacó participam da plenitude da ressurreição porque acreditaram, porque tiveram fé. Assim pensamos também na dimensão da nossa vida. Que os mortos ressuscitam, Moisés também recordou e indicou isso na passagem da sarça ardente. Nós também somos marcados para ressuscitar. Meus queridos, meus irmãos, ninguém de nós está fora da ternura de Deus, do selo de Deus para a ressurreição. Isso por causa de um carisma. O servo de Deus, Padre José Gumecindo, meu fundador, no início eu não disse que era de congregação, alguns já me conhecem, mas eu pertenço à Sociedade dos Eleitos de Cristo, uma fundação brasileira de religiosos, homens congregados no seio da igreja por causa da Santíssima Trindade, para viver um carisma deixado pelo servo de Deus, Padre José Gumecindo Santos, que no próximo dia 27, ou seja, de hoje a 8, a igreja, de modo oficial, na cidade de Tucano, na Bahia, irá canonicamente dar a abertura do processo de beatificação do servo de Deus, Padre José Gumecindo, onde vai se averiguar a sua vida, se ele viveu a fé, a esperança, a caridade, são as virtudes teologais, se ele viveu as virtudes cardeais, se ele viveu as virtudes sacerdotais. E eu posso dar testemunho como filho espiritual do servo de Deus, Padre José Gumecindo, que certa vez disse que das coisas divinas, a mais divina é cooperar com Deus na salvação das almas, e hoje, de modo concreto, no carisma da Canção Nova, nós enxergamos isso através do batismo do Espírito do Monsenhor Jonas Abib. Das coisas divinas, a mais divina é cooperar com Deus na salvação das almas. Não temos medo e não tenho medo de dizer: Monsenhor, o Senhor esteve, está e continuará no caminho certo, porque a sua vida se tornou a expressão de quem deseja colaborar com Deus para a salvação das almas. Não é à toa que o Senhor experimentou do carisma salesiano, filho de Dom Bosco, como outrora o Padre Gumecindo também foi filho de Dom Bosco, e Dom Bosco diz que a nossa vida é um presente de Deus, mas o que nós fazemos dela é o nosso presente para Deus.
Hoje eu pergunto: você gostaria de dar-se como presente a Deus? E este presente que você oferta, você gostaria também de receber? Ou tem coisas que precisam ser mudadas? Ou tem coisas que precisam ser melhoradas? Ou tem coisas que precisam sair do coração e ser sentida como uma restauração? Homens novos para um tempo novo, banhados em Cristo, novas criaturas. Amanhã celebraremos com a Igreja Cristo Rei do Universo. Hoje, nesta liturgia, fazemos memória de Maria, Mãe da Igreja. Será que entramos na pedagogia de Maria e experimentamos dizer sim a Deus com o coração e com a vida? Será que nós estamos dispostos a carregar a nossa cruz? Será que, como homem e mulher sertanejo, que todo dia gera vida naquilo que faz, somos capazes também de levar vida aos outros? Essas indagações são coisas que devem ser respondidas no nosso coração. Certa vez, no ano passado, a minha mãe estava me visitando. Estou terminando. E o seu Felizardo, que é pai do Jean, e o diácono conhece, ou vô do Jean, e o diácono conhece, da Central de Jornalismo, seu Felizardo me encontrou aqui em Cachoeira Paulista e eu estava indo ao santuário de Nossa Senhora Aparecida com a minha mãe. E seu Felizardo então me parou, olhou para mim, perguntou se era minha mãe. Eu disse: sim, Felizardo. Aliás, eu tinha dito que era minha mãe. Aí ele olhou para mim bem no fundo dos olhos e disse mesmo assim: meu filho, mãe é a melhor coisa do mundo. E aquilo me marcou profundamente. Se mãe, humanamente falando, é a melhor coisa do mundo, imagine nós que não somos órfãos e que no alto da cruz recebemos por mãe a mãe do Salvador, que veio nos redimir dos pecados, que colaborou no projeto da salvação e que continua a conduzir-nos como igreja para o Filho. Isso é divino, mesmo sendo humano. Por isso, Maria não só é mãe da igreja, mas é discípula, porque ela nos ajuda a seguir o Filho. Por fim, Monsenhor Jonas disse a seus filhos no regimento interno que o padre Ricardo Rodolfo escolheu como lema de sua vida sacerdotal: a pessoa é mais importante. Ele escolheu isto para dizer da necessidade de descanso, de cuidado, de reparo. E aqui nisto eu quero que vocês enxerguem, para além desse físico, a graça que é cuidar daqueles que precisam ser cuidados, na alma e no corpo. O catecismo da igreja é muito bonito ao dizer que Deus quer nos salvar de modo integral, espírito, alma e corpo. E aqui eu concluo. Como nós, muitas vezes, entramos em diversas histórias e em diversas realidades, o Senhor conta conosco para realizar uma missão. Que cada um de nós possa assumir de fato essa missão. Às vezes o Senhor nos confia algo que nos sobrecarrega. E nós, em vez de parar e repousar no Senhor, nós entregamos os pontos. Certa vez, um jovem seminarista, não vou dizer nome, mas é real, precisava cuidar de um gado, numa cidade lá no Nordeste. E aquele seminarista
precisava conduzir o gado cerca de algumas horas de uma cidade a outra. Passando no último povoado, aquele seminarista moleque, pequeno, porque antes lá tinha um seminário menor, então se entrava ainda criança no seminário. Era ali adolescente. E ele foi passando e passou numa casa que ia logo chegar na cidade onde precisava realizar a entrega do gado. Aquele seminarista bateu na porta de uma casa antes de chegar na cidade. Não vou citar as cidades, que é para a história não ficar configurada, mas é real. E aí, aquele seminarista pediu água na porta daquela senhora. E a senhora olhou para o caco da galinha. Eu não sei como chama aqui, diácono. O caco é o lugar de tomar água. Aqui é assim mesmo? Olhou para o caco da galinha e disse: eu vou lá dar água, moleque. Toma no caco da galinha. Veja, minha gente. Aquele bendito continuou, foi embora. Seminarista. Anos depois, o bendito foi ordenado sacerdote. E foi justamente naquele povoado celebrar, e estou terminando, celebrar a missa de 50 anos de vida matrimonial daquela mulher com seu esposo. E a mulher preparou um jantar maravilhoso. E preparou tudo do bom e do melhor. E aí que chegou aquele padre recém-ordenado e celebrou a missa, reconheceu a mulher, celebrou a missa, terminou a mulher toda feliz. Padre, agora tem um jantar lá em casa, uma galinha capoeira, lá no Nordeste chama capoeira, aqui caipira, né? Tem uma galinha capoeira, eu sou pernambucano, né? Então não foge da raiz. Tem uma galinha capoeira, tem um pirão, tem uma galinha capdela. Vamos jantar. Aquele padre parou. Minha senhora, no ano tal, na tarde tal, do ano tal, um moleque passava por aqui e lhe pediu um copo d'água e a senhora mandou beber no caco da galinha. E Nosso Senhor disse que não fica sem recompensa quem dá um copo d'água. Não é porque eu sou padre que eu mereço jantar. É porque eu sou uma pessoa que eu mereço um copo d'água. Portanto, não neguemos a caridade, porque antes nós somos abraçados na caridade de Cristo. Quem nos amou primeiro foi Cristo, e por isso nós devemos amar os irmãos. Meu fundador dizia: a ti eu deixei o pobre, tu serás a ajuda do órfão. Olhemos pelos que sofrem também neste dia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.